Fala aí, pessoal, estamos aqui de novo do Estúdio 11 do nosso canal, com motivos cinematográficos aqui atrás. Muito elogiado, por sinal, viu? Muito elogiado, por sinal, uma cadeira vazia aqui entre nós, mas vamos falar de quê? São Paulo e Palmeiras, aliás, Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam amanhã no Allianz. Clássico que é importante para o Diniz do São Paulo, seria o segundo, se ganhar ou se ir bem, vai ser o segundo clássico que vai ter vencido, jogado bem. E no caso do Palmeiras, o que vale esse jogo? Bom, primeira coisa, São Paulo nunca ganhou no Allianz, né? Pois a gente vai ter, e aí, outra coisa, a gente vai fazer a live logo depois da partida. Ah, é verdade, tem isso. Então você do canal, aguarde, logo depois de Palmeiras e São Paulo, quero a participação de vocês naquela troca de cornetagens. Perfeito. E a gente estava pensando, para incrementar essa live, convidar uma pessoa bem especial para participar e que tem alguma sincronia conosco e poderia acrescentar, mas lamentavelmente a figura não estará disponível depois da partida. Mascarado. Meio mascarado. Porém, a gente lançou um desafio alternativo, certo? Para Exato. Participar do pré-jogo. Então participa hoje, a gente falou. Participa do pré-jogo. Pré-jogo. Exatamente. Ele topou, não topou? Topou. Então chama ele. Por favor. Muito obrigado. Por favor, Muito ocupe a obrigado. cadeira. Eu fico impressionado com esse roteiro quase cênico olha, que que vocês homem criam. Isso aqui é maravilhoso, teatro, tá vendo? é quase Que cinema o homem que eles fazem aqui, ó. maravilhoso. Jean Oddi. Nos estúdios Arnaldo Tironi. Tá vendo? Aliás, Jean. eu queria entender esse nome, mas tudo bem. Um dia Não, tudo bem, o tudo nome bem. ainda está em construção, Tá bom, mas ele tá estúdios pegando. Arnaldo Tironi. Pergunta que não quer calar. O que vale esse clássico para o Palmeiras, além de ser um clássico e tarará? Eu acho, sinceramente, que o Palmeiras não briga mais pelo título brasileiro. Se ganhar, diminui para 8, para 7. Dependendo do resultado do Flamengo. Considerando que o Flamengo não vença, vai. O que não é o mais provável. Eu acho que, na verdade, quando eu digo que o Palmeiras não briga mais pelo título brasileiro, eu não estou me referindo só à distância de pontos. É o futebol que o Flamengo está jogando, principalmente, que é algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, Mas, fala. Fala. Não, mas por que então o torcedor do Flamengo, o Jorge Jesus ou o time não arreda o pé? Já tá com 10 pontos na frente, tem uma Libertadores pela frente, será que não dá para dar uma segurada, poupar gente, enfim, se preocupar menos com o vice-líder, com uma distância tão grande? Acho que é mais, eu vejo essa preocupação mais até do que nas atitudes do Jorge Jesus, do Flamengo, a própria reação dos rubro-negros nas redes sociais, etc., em relação ao Palmeiras. É como se o flamenguista hoje não enxergasse outro... Não tem nenhum adversário local no Rio, Sim. mas que ainda talvez temesse para alguma reação, faltando 10 rodadas para 10 pontos. Eu acho exagerada, absolutamente exagerada a reação do torcedor rubro-negro. A preocupação com o Palmeiras me parece de fato muito exagerada para a diferença dos dois times hoje e para a distância de pontos. Essa coisa de ficar de olho na arbitragem o tempo todo, de ficar de olho no julgamento do Palmeiras. Para o que o Palmeiras não vem jogando e para o que o Flamengo está jogando e para 10 pontos de distância, me parece uma preocupação um pouco exagerada. Talvez tenha a ver com o que foram os últimos anos, né? Porque foram últimos anos em que o Flamengo brigava sempre pelo título, o Palmeiras como o principal rival. Acho que indiscutivelmente hoje o Palmeiras como o elenco que mais se aproxima do elenco do Flamengo. Para mim, a atitude da torcida em relação à preocupação com o Palmeiras tem sido exagerada. O Jorge Jesus eu não acho nem que é especificamente com o Palmeiras. Aí acho que tem a ver com a cultura mesmo do técnico europeu, que ponto corrido é ponto corrido e você não brinca com ele. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Faça. Você gravou nesta terça-feira o Bola da Vez na ESPN com Mano Menezes, técnico do Palmeiras. Sim. O programa eu conheço um pouco, Tironi Conta também. tudo aí pra gente. Não, Vamos furar antes isso. da gente furar Você não vai me pedir isso? Não, Vai não, me complicar? não farei isso, embora a gente tenha essa... Não farei isso, porque o programa só vai ao ar, certo, depois de Palmeiras e São Paulo. Exato, ele vai ao ar só no sábado, na meia-noite. Então, para fugir um pouco de Palmeiras e São Paulo, é só no sábado à meia-noite, certo? Fazendo a promoção do Bola da Vez, apresentado pelo brilhante André Plihal. Não, daqui a pouco você vai vir aqui, viu, Plihal? Pelo que você sentiu, o Mano Menezes acredita em título brasileiro? Fala em título brasileiro ou a preocupação dele é outra nesse momento? Palmeiras? Eu acho, a impressão que deu é muito mais construir o Palmeiras
para 2020. Acho que não se falou muito na possibilidade de título. E é claro, né, o jogo contra o São Paulo ainda nem aconteceu, então também a gente não ia pegar o gancho de um jogo específico e tudo mais, mas acho que as discussões foram muito mais em relação ao elenco, ao tipo de jogador, a por que certos jogadores não dão certo, porque a verdade é essa, né? Se a gente olhar bem para o Palmeiras nos últimos tempos, o Palmeiras contratou também jogadores muito pesados, né? Só que esses jogadores pesados não vingaram. Lucas Lima, Scarpa, o Borja, que era um jogador pesado, o Mano falou bastante do Borja até, mas eles não vingaram. Na verdade, o Palmeiras tem hoje um cara decisivo no nível Flamengo de decisão, né? Que é o Dudu. Que é o Dudu, que é indiscutivelmente um cara com uma capacidade de decisão absurda. Mas é um só. Os outros ficam ali se alternando e não conseguem resolver. Bom, para, digamos, entender a introdução do Tironi, que falou da possibilidade do São Paulo no jogo, digamos que o São Paulo contratou um monte de gente também e está vivendo nos últimos tempos, nos últimos jogos, dos garotos que já estavam lá. Tal. Também é uma coisa... As figuras do São Paulo também não apareceram nesse 2019, certo? Não. Até agora. E Daniel Alves volta pro time amanhã e aquela história que a gente já falou aqui, né? Nos melhores jogos do São Paulo, o Daniel Alves não estava presente. E amanhã é um jogo gigante, num lugar onde o São Paulo nunca venceu, e ele vai jogar. E com agravante, né? Agravante do ponto de vista de onde colocar o Daniel Alves, que foi a atuação do Igor Gomes. Pois é, o Daniel Alves, para ser, digamos, lateral, ele só não deveria ser lateral, talvez, contra o Palmeiras, tem o Dudu, contra o Grêmio, tem né, tipo... O Cebolinha, contra times que tem um atacante muito perigoso, agudo pelo aquele lado, como foi contra o Mané, no amistoso da seleção brasileira, em que ele teve uma dificuldade monstra. E é assim, então, onde ele vai jogar? Como ele vai jogar? Essa é uma grande situação para esse clássico. Mas você vai responder isso, não vai? Eu acho que... Onde ele deve jogar? Porque é fácil depois criticar, né? Agora fala antes onde ele deve jogar. Eu acho que ele não deveria jogar. Que ele não deveria jogar? Não. Mas isso... Não, isso não vai acontecer. Acho que não existe essa possibilidade. Por quê? Só porque ele é grande? E aí? Então, e aí? Mas E aí, uma pô? coração, o Hernandes não tá no banco? Tá, mas depois de quanto tempo? Insistiu-se quanto com o Hernandes até ele virar o banco? E outra, não tem comparação o tamanho dos dois. Não, mas tá, peraí. O tamanho dos dois pro futebol mundial, mas o tamanho dos dois pro São Paulo. Não, então, pro futebol mundial eu tô falando. Na hora que você traz o Daniel Alves, você sabe que você não vai deixar o Daniel Alves no banco. Mas não tem... O Tironi tá usando as minhas frases de uma forma indevida. Quais? Não é o Fernando, não é o Fernando Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. Aliás, corretindo, não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Fernando Diniz, é o Fernando Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. Eu acho que ele está fazendo isso nesse primeiro jogo, a característica dos jogadores. Não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Daniel Alves. Mas calma, também o cara acabou de chegar. Eu tô falando assim, então ele tem que jogar na função, ou dependendo do jogo, onde for mais conveniente para o São Paulo. Sim. Mas não é uma decisão, os caras falam, é uma decisão muito complicada essa. E como os caras falam, claro que é. Não foi nem contratar o Daniel Alves na época que ele estava como treinador. Você vê que você que é um cara de muitas certezas, claramente não tem muita certeza sobre qual é a melhor solução para isso. Eu acho que para esse jogo aí, cara, eu não colocaria ele como titular, cara, por incrível que pareça. Isso. Porque assim, no meio de campo, eu jamais abriria a mão nem do Luan ou do Luan, nem do Luan, que voltaria, nem do Tietê, que foi bem sem o Luan, e do Igor Gomes. Então assim, para mim os três no meio de campo seriam Luan, Tietê e Igor Gomes. Até o Lisieiro eu tô considerando que o Daniel Alves vai jogar Daniel Alves e Igor Gomes, acho difícil. Ou a possibilidade é que tem uma possibilidade mas requer uma mudança tática e acho que ele não vai fazer, que seria fazer um time com 2 linhas de 4, o que para muita gente facilitaria até a vida do Pato para jogar como segundo atacante. Mas o Pato é um a menos. Então, o Pato é um a menos e tem sido um a menos. Mas eu acho que assim, é claro que é complicado você falar e mudar o time depois da atuação que o São Paulo teve contra o Fluminense, mudar o desenho tático, jogando uma partida que tem sido historicamente muito complicada para o São Paulo,
Mas para colocar, se a questão fosse encontrar um lugar para o Daniel Alves, 2 linhas de 4, Daniel Alves aberto pela direita e uma dupla de atacantes, seria uma alternativa. Só que significa tirar o Antony do time. Tirando o Antony. Qual é a dupla de ataque, na opinião de vocês? Aí, porque poderia até ser o Antony, embora ele não tenha... Porque estamos falando de um jogo contra o Palmeiras no Allianz também, né? Sim. Não é um time que você, não é que você precisa escalar. E acho que essa coisa, o Fernando Diniz tem sido mais, vamos dizer, precavido desde que chegou ao São Paulo. Amanhã não era um jogo pro Juanfran, por exemplo? Se ele tivesse inteiro, talvez seria. É porque assim, entendeu, Jean? O meu parâmetro pro São Paulo em relação ao Palmeiras é a mesma coisa. Eu vi aquele jogo Flamengo em São Paulo, Maracanã, primeiro do Diniz, e me deu uma luz. Quando você tem um time com, entre aspas, superior ao teu, mas você ainda tem um time bom, você tem que se preocupar primeiro em tentar neutralizar esse time, ainda mais num lugar onde você nunca ganhou. É mesmo por isso que eu tenho essa semelhança do jogo do Maracanã. Uhum. E ali o Juanfran foi muito bem na marcação, tendo o Bruno Henrique, Gabigol, todo mundo naquele jogo. Mas eu acho que o Juanfran não está inteiro como estava naquele jogo. O Daniel jogou aquele jogo no meio campo. E ele tomou no primeiro tempo, ele foi engolido pelo Arão. Assim, o Arão pegou, mastigou e jogou ele fora. Depois, no segundo tempo, ele se preocupou em ajudar o Juanfran e foi melhor. Eu acho que para marcar o Dudu... não pode ser o Daniel Alves. Então, mas uma solução seria essa, o Daniel Alves jogar numa segunda linha e você ter uma primeira linha mais defensiva. Mas aí que tá, significa mudar. Eu acho que assim, o Fernando Diniz de alguma maneira ele tem uma vantagem de saber qual vai ser o Palmeiras que vai entrar em campo. Por quê? Porque o Palmeiras não vai... o Palmeiras pode mudar? Pode mudar. Você não sabe se vai jogar o Zé Rafael, ou o Scarpa, ou o Lucas Lima. Mas você sabe exatamente quem vão ser os 2 volantes, qual é a linha de defesa, quem é o centroavante, que o Dudu vai jogar. E aí tudo bem, você tem 2 peças na linha dos 3 meias que vão mudar. Mas que não acho que mude muito do ponto de vista da compreensão do Fernando Diniz sobre o que preparar para esse jogo. Então... eu acho que ele pode pensar em alternativas, embora, repito, mudar o time depois da boa atuação que teve contra o Fluminense. O Fluminense. Eu tô com o Fluminense na cabeça. Fluminense. Sabe por que eu tô no Fluminense na cabeça? Por quê? Eu falei a Fluminense antes também. Falou, é o Atlético. É o Atlético. Porque o primeiro tempo do São Paulo foi um primeiro tempo de Fluminense. De Fluminense do Diniz, não do Fluminense de agora. Porque foi um massacre do São Paulo. Foi um massacre do São Paulo. O segundo tempo. O primeiro. O São Paulo criou um monte de chance no primeiro tempo. Que o Tirone viu o jogo no sofá, ele não entendeu. Ele estava dormindo depois do almoço, aquela ele coisa... não entendeu. Eu falei para você, São Paulo criou um monte de chance. Que o São Paulo engoliu o Atlético no primeiro tempo. Mas a visão na TV é outra, mas enfim. Mas de Fluminense com o Fluminense do Diniz? O Fluminense do Diniz criava um monte. Mas eu quero... Não, eu sei que você... O que eu tô querendo dizer, eu só tô explicando por que eu falei Fluminense. Eu até falei isso ontem no Linha, que o primeiro tempo me lembrou muito o Fluminense do Diniz. Ele tá provocando... Bom Fluminense. Ele tá provocando... Eu não tô provocando ninguém. Ele tá provocando o torcedor do São Paulo no nosso canal. Não, eu entendo o que ele tá falando. Eu defendia a permanência do Diniz no Fluminense até o último minuto, porque eu acho que aquilo que o Fluminense fazia sob o comando do Diniz, uma hora ia engrenar. E ele criou uma quantidade de chances quando era técnico do Fluminense, fez que o time criasse tanto. Tá, mas calma. Mas amanhã no Allianz tem uma casca claro, não é que o cara vai chegar e... É outra, eu só tô... Agora, estamos falando aqui, só rapidinho, pra fechar, que já estamos aí 14 minutos, vai ser o recorde mundial de tempo. É o Jean, nosso vídeo. É o Jean. Porque o São Paulo é uma preocupação, porque vai jogar como, tarará. E o Palmeiras, ele entra em campo com que preocupação? Com relação ao São Paulo, com relação ao jogo? Um lugar que ele não perdeu nunca do São Paulo. Eu acho que assim, tá muito claro pro Palmeiras que vale o que valer o jogo. O clássico, ele tem consequências muito pesadas. Foi absurdo o que aconteceu, foi absurdo o que a Mancha Verde fez, o que a torcida organizada do Palmeiras fez depois da eliminação do Campeonato Paulista. Pedindo, aliás, é bom lembrar a saída do Dudu, que eles pedem a saída do Dudu. Os caras pedem há um bom tempo a saída do Dudu, porque não bate pênalti, porque não sei o que lá. O cara que é disparado o melhor jogador do time. Então, assim, no Palmeiras, perder clássicos, sobretudo no Allianz... custa caro. Custa muito caro. Não perdeu nunca para o São Paulo, mas perdeu uma disputa de pênaltis e a gente viu a consequência que Carneiro teve. Cavando. Cadê o Carneiro? Então, assim,
ainda que o Palmeiras, na minha visão pelo menos, não brigue mais pelo título brasileiro, ainda que o G4 seja praticamente uma certeza, a vaga direta na Libertadores, ainda que o Palmeiras não brigue por tanta coisa do ponto de vista de pontos, o Palmeiras briga contra os seus inimigos internos e contra eles só ganhando os jogos, só ganhando os clássicos. Beleza, maravilha, que honra, maravilhoso, que honra, maravilhoso. Foi um prazer estar aqui, eles me cooptaram, a gente estava almoçando só. Ué, isso foi um plano maligno do Tirone. Sequestrou ele, tanto foi inesperado que ele não vestiu camiseta, ele foi aquela camisa xadrez básica, ele não pegou a camisa das guitarras, todo mundo, Rolling Stones. A próxima vez você venha trajado e a próxima vez você participe do pós-jogo. É isso. Pós-jogo. Reunião de negócios hoje na hora do almoço, né, já? E vamos em frente, beleza? Vamos Até a próxima. Amanhã tem live, não percam live após Palmeiras e São Paulo. Jean, assina o canal, é assim, ó. Assim, ó. Assina o canal, Eu sempre quis falar aquelas coisas, o sininho, assina, assina, dá o like, Sim, tá bom, vendo? tchau. Valeu. Tchau.